São 7h33. Todo mundo precisa ter conversas difíceis em várias ocasiões da vida, nos relacionamentos pessoais e também nos relacionamentos profissionais. E existe técnica, existe fórmula para acertar essa abordagem. Esse é o assunto da entrevista de hoje aqui no TNews, que recebe a especialista em comunicação, liderança empresarial, a Ana Haddad. Ela que é autora de um livro chamado Comunicação Curativa, que até trouxe aqui e depois eu mostro para os ouvintes. Um livro bem bonito. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Roberta. Obrigada. Começar pelo começo. O que pode ser classificado como conversa difícil? A conversa difícil tem várias segmentações, né? Uma conversa difícil que envolve uma emoção muito forte, uma conversa difícil no feedback de um líder para um liderado, uma conversa difícil com um cliente, uma conversa difícil num contexto familiar, uma conversa difícil com um filho adolescente. Então, nós temos várias possibilidades de termos uma conversa difícil. Então, a notícia ruim, você falou sobre feedback, que às vezes também não é positivo, provavelmente dizer não, né? Difícil dizer não, e para dizer não também tem que ser uma coisa mais elaborada, às vezes, né? Exatamente. Por que geralmente as conversas difíceis acabam virando discussão? Porque é isso que acaba acontecendo. As pessoas se ofendem, o outro não entende bem o que você colocou, você não coloca do jeito que deveria colocar e acaba virando uma discussão. Por que isso geralmente acontece? Porque as emoções estão afloradas. Então, uma conversa difícil, bem-sucedida, é uma conversa ideal, é uma conversa aonde as duas pessoas ou o grupo esteja completamente regulado emocionalmente, o que não acontece. Antes de chegar aqui, você pode ter pego o trânsito, pode ter discutido com alguém em casa, e essas conversas difíceis, geralmente, elas acontecem depois da vida acontecendo. Sempre a vida está acontecendo. E o que eu trago muito no livro a respeito de conversas difíceis é ciência, estudo e pesquisa a respeito de como a nossa biologia, como as nossas crenças, como que aconteceu um pouco antes dessa conversa difícil afeta esse comportamento. Então, a gestão da emoção, ela é sempre um componente principal para uma conversa difícil ser bem-sucedida. Emocionalmente, eu posso estar afetado, um colaborador na empresa, porque a minha experiência vem muito da liderança de equipes de comunicação. Muitas vezes, esse colaborador, por exemplo, ele recebe um feedback difícil e ele se rebela com esse feedback, ele age de maneira bastante inesperada. No entanto, o que você tem que entender como líder é qual era o momento emocional desse colaborador. O nosso cérebro, muitas vezes, ele busca uma alternativa para justificar por que a gente se sente triste. E, às vezes, um trabalho que não está satisfatório é uma emoção mais agravada, porque eu estou com outros problemas, questões familiares, questões financeiras. Então, a conversa difícil, ela sempre vem da importância de regular a minha emoção e corregular a emoção com o outro. Ou seja, é importante saber o momento do outro para, de repente, dar a notícia. Porque num dia pode ser uma reação, no outro dia uma outra completamente diferente. A pessoa está num mau dia e recebe lá uma crítica no trabalho. Aquilo pode virar uma bola de neve, uma discussão. E se fosse num dia mais tranquilo, é isso, basicamente? Exatamente. Poderia ser diferente. Então, talvez até conversar um pouco mais e compreender um pouco mais a realidade das pessoas na vida pessoal e na de trabalho antes de passar o papo reto, é isso? Exatamente. E se autoconhecer, saber, porque muitas vezes nós somos os portadores da notícia ruim ou da conversa difícil. Nós chamamos para essa conversa difícil. Se eu não estou num dia bom, se eu não estou num dia legal, se eu conheço os meus sentimentos, tudo que está afetando ali a minha rotina, dá um tempo, silenciar, falar, esse não é o momento, respirar. Se alguém me pega abruptamente, de surpresa para essa conversa difícil, é dizer, nesse momento não consigo decidir, porque a gente tem dificuldade de dizer não, especialmente a liderança, a maternidade, quando eu tenho um papel de relevância, de destaque, a gente tem naturalmente a dificuldade de dizer não. A gente tem dificuldade de aceitar que não sabemos, de nos apresentar de forma vulnerável.
Então, por isso se fala muito também, uma das emoções mais relevantes para você ter uma boa conversa difícil é você aceitar que você carrega a vulnerabilidade e aceitar que o outro também é vulnerável. Você contava aí muito, eu ouvi um pouco mais cedo aqui na rádio a história da manhã. E a história da manhã falava a respeito do julgamento, né? Falava a respeito de você fazer o julgamento do outro. Então, o livro traz muito esse contexto da importância de você se conhecer e tirar esse filtro do outro. Tirar essa máscara que o outro tem, tirar essa névoa, ver o outro além do que de fato ele está se apresentando ali. Algumas pessoas, principalmente nas relações pessoais, aí a gente saindo um pouquinho do ambiente de trabalho, mas também acontece no ambiente de trabalho, elas quando percebem que estão desestabilizadas emocionalmente, muito nervosas ou ansiosas, elas fogem da conversa. Não é procrastinar nesse caso, é esperar o momento mais oportuno para falar. Até que ponto isso funciona? Adiar a conversa, porque aquele não é um bom momento para você, porque é difícil saber se é para o outro. Mas pra gente, a gente sabe, né? Hoje estava programado, vamos para o ambiente de trabalho, fazer uma demissão. Mas a pessoa que vai transmitir essa notícia não se sente bem, por exemplo, para discutir, acalmar ou amenizar o impacto daquela notícia para o outro. É melhor adiar ou isso também não adianta? Às vezes, uma demissão precisa acontecer naquele momento. Aí você precisa, na maioria das vezes, se preparar com antecedência. Mas os psicólogos e neuropsicólogos dizem que postergar uma conversa é adiar uma solução. Por isso, a gente precisa sempre estar com ferramentas de autoconhecimento, a gente sempre precisa entender por que uma situação, mesmo que tola, uma buzinada no trânsito, né, um xingamento, por que aquilo mexeu tanto comigo? Quais são os gatilhos que foram acionados? É importante entender dessa emoção a demissão, especialmente, né, como líder aí por muitos anos em organizações, é um dos momentos mais difíceis da liderança. É difícil para quem fala e é difícil para quem recebe. Mas antes... Mesmo quando a pessoa não está mais gostando do trabalho, né? Ser demitido é sempre muito difícil, porque é uma forma de rejeição. Exatamente, é uma forma de rejeição. Não te quero mais aqui. Não te quero mais aqui. Mas, às vezes, por isso, os programas de recursos humanos e de desenvolvimento de pessoas nas grandes empresas, eles têm uma sequência de sessões de feedback, sessões de conversa. Quando essa demissão acontece, na maioria das vezes, eu fui líder por 25 anos em empresas, na grande maioria das vezes, eu tive a oportunidade de dar feedbacks regulares para esse colaborador, para que ele entendesse que o caminho natural seria o desligamento. E também já fiz desligamentos súbitos, onde a pessoa se sentiu muito aliviada, porque muitas vezes não existe uma compatibilidade com a cultura organizacional, existe uma insatisfação, um conflito de valores, e esse colaborador está em sofrimento. É um peixe fora d'água. Exatamente. Então, muitas vezes, cabe ao líder enxergar o que são questões culturais, o que são questões dos objetivos que se precisam cumprir, e o que é compatível ou não com os valores desse colaborador. Por isso, como líderes, a gente precisa entender cada vez mais da gestão das emoções, conceder essa permissão para sentir, entender qual é o contexto desse colaborador, como é a vida desse colaborador e o que, de fato, está o deixando insatisfeito. Vamos pensar numa situação hipotética, mas que acontece com quase todo mundo que é líder e que precisa fazer demissões, né? De uma demissão, tá? Quais são os principais erros na comunicação de que a pessoa vai ser afastada ou demitida, ou vai perder um cargo, ou que vai ser demitida, quando há uma crítica a ser feita com relação à conduta, o trabalho dela, e quando não há, quando é simplesmente um corte de custo, uma redução de equipes? Como que as pessoas erram e qual é o jeito certo de transmitir essa notícia? É correto você contar para essa pessoa todos os aspectos, os motivos, ou é melhor ser mais objetivo e simplesmente dispensar? O desligamento sempre precisa ser objetivo, sem rodeios e com verdade. Se é um corte de custo, isso provavelmente não passou por
por um processo de não entrega do resultado ou do trabalho. É preciso ser objetivo. Se é uma não entrega do resultado, é preciso ter passado antes por uma conversa. O feedback não é momento de fazer rodeios e também não é momento de ficar rasgando cedo e fazendo elogios, muito menos de críticas. Ou seja, primeiro erro, mentir. Exatamente. Depois enrolar e depois querer, né? Querer fazer passar, lavar toda a roupa suja, sendo que a pessoa já vai sair mesmo. Não é um momento para críticas. Eu tenho que ter dado a oportunidade desse colaborador, antes daquele momento, de falar sobre os pontos que incomodam, falar sobre as dificuldades que essa pessoa está tendo. Como eu disse anteriormente, o ideal é que seja um processo natural. São as formas menos traumáticas. Eu já fui desligada algumas vezes. E todas as vezes que eu fui desligada, eu estava ciente de que o caminho estava conspirando para isso. Eu dava sinais, a minha liderança dava sinais e... Não foi uma surpresa, Não né? foi uma surpresa. Com relação a outras notícias ruins da vida, por exemplo, comunicar uma pessoa sobre que alguém está doente ou sobre a morte de alguém, a técnica ela é parecida? Tudo isso que você estuda e coloca no livro sobre pesquisa, sobre as emoções humanas, vale também para situações assim? Sim, na maioria das vezes, né, a gente delega esse tipo de comunicado a pessoas próximas. É por isso que é tão importante você cultivar essas conexões emocionais, conexões sociais, não sair falando sobre você para todo mundo, encontrar pessoas de confiança aonde você encontre um ambiente seguro para ser vulnerável, para mostrar quem você é. Geralmente, o portador dessa notícia é uma pessoa que tem um convívio com você, tem um convívio social, né? Às vezes é uma pessoa que acompanhou ali um doente no hospital, um médico, e aí eles têm um preparo profissional para esse tipo de situação. Mas a conduta sempre é a mesma. O que difere é que na maioria das vezes não se trata de uma relação distante, se trata de uma relação de confiança, de contexto familiar, do entorno. Existe uma pesquisa de 2023 que eu menciono no livro que 30% dos brasileiros mencionam, não sei te dizer qual é o instituto que fez essa pesquisa, 30% dos brasileiros se dizem terem no máximo um amigo. E 14%, Uau, isso é pouco. E 14% dos brasileiros dizem não ter nenhum amigo. Então, as pessoas, especialmente após a pandemia, a aceleração da solidão ficou muito latente. As pessoas têm muitas conexões digitais e poucas conexões pessoais. É por isso que é importante essa disciplina, e tem pessoas mais extrovertidas e menos extrovertidas, que precisam mais ou menos de vida social. E que tem mais ou menos habilidade social, porque a habilidade social também é uma coisa que nem sempre vem com a gente, né? Às vezes você tem que construir com muito esforço. Exatamente, mas a conexão social, ela é um fator de saúde mental, de saúde física. Então, quando você aborda esse tipo de situação, luto, uma pessoa doente, eu preciso ter com quem contar. 7h47, a gente vai continuar a conversa, mas vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos em instantes, só alguns minutinhos. São 7h49, está aqui no estúdio hoje a especialista em comunicação e liderança empresarial, Ana Haddad, autora do livro Comunicação Curativa, que está falando sobre conversas difíceis. Antes do intervalo, a gente papeou bastante aí sobre os principais erros, né, e fórmulas para dar más notícias, principalmente no ambiente de trabalho. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de saber ouvir, inclusive para isso, para dar más notícias. Como a gente dizia antes, Roberta, a pandemia especialmente acelerou muito as nossas conexões digitais. E o digital é rápido, né? Quem não se sente ansioso quando manda um WhatsApp, quando manda uma mensagem e não recebe resposta? Eu crio uma novela ali, se é um tema sensível, um tema difícil, eu construo hipóteses infinitas antes dessa resposta. E o mais importante, a gente precisa ressaltar,
é a escutativa. Então, mesmo numa conversa difícil, algumas coisas, comportamentos, palavras, estão sendo ali ditos, estão sendo mostrados. E nós temos essa cultura cada vez mais sendo acelerada em responder e não de fato escutar. Então, eu te ouço para te responder, mas não para de fato entender qual é o seu ponto de vista. E o pré-julgamento, ele está embarcado nessa resposta súbita. Então, a importância da escutativa é entender em todos os aspectos, nos gestos do outro, nas palavras que o outro tem falado, na preocupação do outro, o que de fato ali está sendo mostrado. Que se percebe às vezes até de lideranças, de chefes, de coordenadores, né? De pessoas que têm que ou fazer crítica de trabalho, ou comunicar alguma coisa como um afastamento, ou mudança de cargo dentro da empresa. É assim, o discurso vem pronto e a pessoa até se irrita se a outra diz alguma coisa que não está previsto. Então não adianta formular um discurso para dar a má notícia, é como se você fosse comunicar um poste. Porque a pessoa ela vai ter as reações dela, né? E a gente tem que estar preparado para dialogar, inclusive com as nossas inconstâncias, não é isso? Sim, eu não tenho controle algum sobre as emoções do outro. Então, uma coisa que não... O que eu preciso fazer para uma conversa difícil dentro desse contexto é estar preparado emocionalmente para um imprevisto. Porque eu não tenho como, muitas vezes a gente ensaia um desligamento, por exemplo, que era o que a gente estava falando. Mas eu não sei qual emoção, qual gatilho, qual sentimento eu vou provocar no outro. Então, por muitas vezes, não adianta esse preparo, essa simulação, porque é algo que a gente não consegue prever. Não tem um robô ali. Não tem um robô ali. Por isso, esses recursos que a gente se fala muito hoje do bem-estar, da regulação do sono, da gente dormir bem, da gente se alimentar bem, da gente meditar, da gente fazer silêncio, ler para aumentar o foco, todos esses recursos de biologia que levam a um equilíbrio do nosso organismo, ao equilíbrio do nosso cérebro, é bem-vindo e conduz para um final feliz de qualquer conversa difícil e também nos traz mais presença, mais escuta ativa. De fato, entender o ponto de vista do outro, sem acelerar uma resposta, sem necessitar se defender, porque muitas vezes é uma defesa. Eu ataquei um ponto que é vulnerável, é um ponto que incomoda essa pessoa. E qual é a importância do autoconhecimento e do autocontrole em tudo isso, de um lado ou do outro? O autoconhecimento me leva a entender por que um tema como... Por que a forma, por exemplo, que o outro se comporta, por que algo que o outro disse, ele me faz reagir como eu reajo. Porque às vezes nós temos sentimentos envolvidos, como a raiva, como a inveja. A segunda parte do meu livro, ela diz respeito ao outro. Quando o outro posta nas redes sociais e eu julgo o outro pelo que ele posta. Quando o outro consome produto XYZ e eu julgo o outro pelo que ele tem. Quando o outro foi simplesmente julgado a vida inteira. É uma pessoa que foi ou comparada dentro do núcleo familiar. Ah, fulano é melhor que você. O seu irmão tem um desempenho melhor que você. E esse outro se incomoda em perder. Então é um outro que sempre foi julgado. Eu coloco no capítulo do livro quando o outro é réu, porque foi julgado a vida inteira por algum motivo. E eu acabo mexendo com alguns gatilhos ali. Quando o outro é de outra geração, a comunicação intergeracional hoje, ela precisa ser trabalhada nas empresas. Porque para um jovem de 23 anos, o senso de urgência é diferente de um profissional de 50 anos. Nós tivemos outra sociedade, outra educação e outras referências. Com menos gerações coabitando aquele ambiente de trabalho. Agora a gente tem várias gerações trabalhando juntas, né? Sim. E aí a gente vê que às vezes as barreiras de comunicação internas, elas são parecidas com a comunicação que alguns avós têm com seus netos. Muito truncada, muito na minha época não era assim, era muito melhor, ou vocês não sabem, vocês não têm motivação. Você vai atacar a pessoa em vez de compreender que é um outro tempo, né? Que aquela geração tem outras características, outras prioridades, e isso não quer dizer que seja ruim ou que seja bom.
Exatamente. O conversar sem julgamento, né? Sim. Eu achei interessante o material que eu recebi, que vocês enviaram, sobre um passo a passo de ter conversas difíceis. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse passo a passo. Tá bom, vamos lá. Bom, primeiro eu preciso escutar, né, o que o outro está dizendo. Depois eu preciso estar preparada para, primeiro, o autoconhecimento, né? Primeiro me autoconhecer, investir nisso e autoconhecer-se hoje. Eu trato muito no livro do letramento emocional, porque a gente precisa entender por que a gente sente da forma que a gente sente. E o letramento emocional, ele só é possível através das nossas vivências. Letramento emocional é diferente de inteligência emocional. Inteligência emocional são aquelas habilidades sociais, aquela facilidade para dialogar, aquela expressão de comunicação que geralmente os líderes trazem junto consigo, os políticos, né, as pessoas que têm uma representatividade na sociedade. Essa é a inteligência emocional. O letramento emocional é, de fato, entender o que nós sentimos. Então, nós nascemos com as emoções básicas, que é o divertidamente, alegria, tristeza, raiva, nojo, até aproximadamente 8, 10 anos de idade. O amadurecimento e o autoconhecimento das emoções, ou seja, o que eu estou sentindo, é raiva do outro ou raiva de mim mesmo? A raiva de mim mesmo pode me levar à depressão? A depressão nada mais é do que um sentimento de raiva. Então, entender essas emoções, tem uma especialista que eu falo muito no meu livro, que se chama Brené Brown. Ela é uma assistente social e uma pesquisadora a respeito de emoções. E ela diz que a gente pode desenvolver até 87 emoções. E isso acontece ao longo da vida, com um ápice de 60 anos. A gente não deve saber nem metade dessas emoções de classificar, Sim. né? Às vezes o que a gente acha que ciúme, ou que é inveja, ou que não é. Sim. E principalmente, né, para as pessoas que são mais jovens, isso é mais difícil. Se bem que também tem muitos jovens que são muito desenvolvidos, né, nesse tal letramento emocional, e pessoas com mais idade que têm mais dificuldade de reconhecer seus próprios sentimentos. Como é que a gente desenvolve isso, esse letramento emocional? Eu tenho falado muito nas escolas e especialmente grupo de pais. A gente precisa desse letramento emocional a partir das famílias. A gente responsabiliza muito os colégios, responsabiliza muito as empresas pela saúde mental do colaborador, mas a gente acaba esquecendo que essa pessoa veio de um núcleo familiar, né? Então, a gente precisa trabalhar esse amadurecimento emocional, esse letramento nas famílias. Existem formas de dizer. Por exemplo, você vai falar para o seu filho, ao invés de sabe tudo para a prova, pergunta para ele, se sente confiante? Para ele fazer um exercício de se ele está se sentindo seguro ou não. Não é uma cobrança, é uma reflexão. Exatamente. Então, são formas de dizer que você pode ir trazendo um amadurecimento emocional. Porque a forma que eu tenho de descobrir e amadurecer as minhas emoções é somente através das conexões com o outro. E respondendo a sua pergunta, para os principais passos, eu preciso primeiro fazer toda essa lição de casa, que não é fácil. E depois ir até o outro para essa conversa, ou seja uma conversa entre duas pessoas ou uma conversa de grupo, onde eu posso me sentir mais vulnerável, ir para essa conversa preparado, ir para essa conversa me autoconhecendo. Tem uma lição, porque a inteligência emocional, às vezes, ela é de fora para dentro. O letramento emocional é de dentro para fora. Eu preciso fazer esse exercício, eu preciso buscar o meu desenvolvimento para ter mais segurança na minha comunicação. São 7h59, é hora da gente encerrar. Antes da gente encerrar, quero só que você deixe contatos, onde encontra você no Instagram, para poder conhecer teu livro e o teu trabalho. Ah, ótimo. O meu livro, Comunicação Curativa, está à venda em Curitiba hoje nas livrarias da Vila, pela Amazon, pelo Mercado Livre. E o meu perfil no Instagram, onde eu estou sempre compartilhando falas sobre conversas difíceis, sobre comunicação curativa, é anahaddad.book. Haddad sem o H, né? Isso, ADAD. Muito bem, obrigada pela entrevista, bom fim de semana. Obrigada, Roberta, Rádio T, por receber esse tema tão relevante para toda a nossa sociedade. São 8h em ponto, hora de encerrar o T-News e a semana por aqui. Aos ouvintes, bom fim de semana, bom descanso. A entrevista fica disponível no nosso canal T-News no ar, lá no YouTube. Até segunda.